Nós estamos estudando os 10 mandamentos, agora nós vamos no verso 20 do capítulo 5. Lembrando que sempre nós lemos o verso 6 e depois o verso 20. O verso 6 diz assim, do capítulo 5 de Deuteronômio: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Lembrando, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. O verso 20 diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Senhor nosso, nós te damos graças mais uma vez por tão grande bondade e misericórdia do Senhor para conosco, nesse teu santo dia, quando podemos ouvir a tua voz, cantar louvores ao Senhor, e agora ouvir a tua palavra, Senhor Deus, que fala conosco. Desvenda então, Senhor, por tua graça e poder, desvenda os nossos olhos, para podermos contemplar, Senhor Deus, as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Sempre é importante relembrarmos, irmãos, que a Escritura, quando ela trata, logo na introdução dos mandamentos, ela nos dá o fundamento e a razão pela qual nós devemos obedecer à lei. Como falamos quando naquele tempo expomos esse verso, o Senhor poderia simplesmente dizer ao seu povo: Eu sou o Senhor, então faça o que eu mando. Era suficiente para nós, porque de fato Ele é Senhor, e de fato nós somos criaturas, e por isso apenas essa declaração seria mais do que suficiente. Mas Deus nos criou seres racionais e lógicos. Foi assim que Ele nos fez. Então Ele argumenta com o seu povo. E os seus argumentos são eficazes, são poderosos. Não porque nós somos convencidos logicamente de alguma coisa, mas porque a sua palavra, pelo Espírito, faz sentido para aqueles que são chamados por Deus. Então a Escritura diz assim: não apenas porque eu sou o Senhor, mas porque eu sou também o teu Deus. Mas não apenas porque eu sou o Senhor e o teu Deus, que isto é, o Deus do pacto, o Deus da aliança, mas porque eu sou também o teu Redentor. Eu te tirei da casa da escravidão. O Senhor diz: eu sou o soberano, eu sou o Deus do pacto, e eu sou o teu libertador. E o primeiro mandamento, então, é: não terás outros deuses diante de mim. E esse mandamento, ele é o fundamento de todos os outros. A base para obedecermos é o verso 6. Mas o fundamento de todos os mandamentos é esse. Primeiro, Deus. Não há outro Deus além de Deus. Esse é o ponto. Mas não apenas para adorá-lo, mas para imitarmos o seu modo de fazer. Por isso que Deus não ensina apenas com palavras. Ele ensina também com obras. Já falamos isso algumas vezes, mas nunca é demais repetir o detalhe que nos chama a atenção. Deus cria o mundo por palavras. Ele diz: haja luz e houve luz. Mas Deus nos ensina sobre a guarda do sábado, não porque Ele está submetido a uma lei, mas porque Ele faz assim, e porque Ele fez assim, é bom, e porque é bom, então é ordenado. Ora, quando Ele diz que nós não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo, nós temos que aprender com Ele a falar. Nós temos que aprender com Ele a falar. Porque Deus sempre fala a verdade. É a marca do ser de Deus. Ele é a verdade. Mas a pergunta é: o que é a verdade? É difícil nós pensarmos objetivamente nisso, mas é importante nós tentarmos definir de alguma forma. Porque essa foi uma pergunta feita a Jesus Cristo: o que é a verdade? O que é exatamente a verdade? Ora,
A Escritura, então, nos ensina, de alguma maneira, não é, que nós podemos aprender com ela acerca do que é verdade. Porque a pergunta foi feita. Qual a resposta? Um teólogo do século XVII disse assim: a verdade está amarrada como a língua a duas cordas, uma ao coração e outra à razão. E aí ele diz assim: a verdade, para ser verdade de fato, ela precisa estar ligada à sinceridade, isto é, o que eu falo precisa ser aquilo que eu penso intimamente. Porque o que eu falo não é o que eu penso, eu estou mentindo contra a minha própria consciência, eu estou criando uma inverdade, eu não estou falando a verdade. Então, eu posso falar alguma coisa e até convencer alguém de alguma coisa, mas se no íntimo do meu coração eu penso exatamente o oposto daquilo, eu estou mentindo. Eu não estou falando a verdade. Mas ainda, a verdade então não é só sinceridade, porque eu posso falar o que eu penso e ainda não falar a verdade. Veja, eu posso ainda, diz ele, no meu coração, no íntimo do meu coração, falar o que está aqui dentro e expressar perfeitamente o que está aqui dentro, e ainda assim não ser verdade. Por quê? Porque a verdade está ligada ao objeto em si, à coisa em si. Eu posso com sinceridade falar de alguma coisa, mas não falar exatamente o que a coisa é, o que eu estou falando é. A sinceridade nesse caso precisa muito mais, a verdade nesse caso precisa muito mais do que a sinceridade, precisa estar ligado diretamente ao objeto do que eu estou falando. Ora, acerca do que eu estou falando, eu sou preciso naquilo que eu estou falando, mesmo se for o que eu penso. Se não for a descrição exata do que eu estou falando, eu não falo a verdade. A verdade, então, ela tem aspectos bem interessantes. Você percebe, então, que eu posso pecar contra o Senhor sendo sincero. E que eu posso pecar contra o Senhor, mesmo falando aquilo que a coisa é, mas sem ter sinceridade de coração. Você pensou? De todas as formas, cruzando todas as informações, a verdade precisa ser tratada da forma como ela é. Por isso que você pode ter a percepção das coisas dada por Deus e a percepção das coisas dada pelos homens. O que os homens dizem sobre isso? O que Deus diz sobre isso? Esse é um elemento importante, porque a verdade, então, ela precisa passar por um princípio muito claro. O que Deus diz sobre isso? Qual é a verdade? Qual a vontade de Deus sobre isso? O que Deus fala sobre o modo como eu devo viver? O que Deus fala sobre o modo como eu devo constituir família? Como Deus fala acerca do modo como eu devo trabalhar? Lembra lá de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 1, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. E o modelo de Deus trabalhar é o modelo de nós trabalharmos. E o Paulo ainda vai dizer na mesma carta: aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade uns aos outros. Fale a verdade, porque vocês são membros do mesmo corpo. Vocês são membros do corpo de Cristo. Fale a verdade um com o outro. Por que esse mandamento é tão importante? Primeiro, porque ele fala da verdade e revela um aspecto do ser de Deus, o Deus que é a verdade. Não terás outros deuses diante de mim. Se a nosso discurso é mentira, o nosso Deus não é a verdade. Se nós não amamos a verdade, nós temos outros deuses diante de nós. Porque o nosso Deus e os seus atributos revelam exatamente aquilo que ele é. Nesse sentido, não é, o escopo do mandamento, não é, do que trata o mandamento como um todo. O escopo do mandamento é a preservação da verdade entre os homens. Como uma sociedade sobrevive sem verdade? O que seria dos relacionamentos se não houvesse verdade naquilo que falamos? A preservação da verdade entre os homens. A verdade, ela é um vínculo necessário da sociedade humana. E além do que, não é, como todos os mandamentos da segunda tábua se relacionam
com as pessoas, relacionam as pessoas entre si, não é? O significado é exatamente esse. Que eu não posso dar falso testemunho contra eu mesmo ou contra o meu próximo. Nem ao mesmo tempo, não é? Eu não posso destruir o bom nome, o meu bom nome e o bom nome do meu próximo. O escopo do mandamento é, ao falar a verdade, eu zelo pelo meu bom nome e pelo bom nome dos outros, e eu mantenho o vínculo de uma sociedade que pode sobreviver. Quem sobreviveria a uma sociedade onde a mentira fosse a verdade? Quem sobreviveria a uma sociedade onde a mentira ela fosse a verdade? Certamente, não é? Isso seria uma grande impossibilidade de sobrevivência de uma sociedade. Lembre-se, o Senhor tirou um povo. O Senhor diz assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da escravidão. Então ele tirou um povo. Esse povo, como é que ele vive no mundo? O modelo do mundo é mentira. O modelo do mundo é a injustiça. O modelo do mundo é o falso testemunho. E qual o modelo da igreja? Efésios 4, 25, nós lemos na última exposição, em Efésios 4, 28, não é? Mas Efésios 4, 25. Né? Fale a verdade cada um com o seu próximo. Fale a verdade cada um com o seu próximo. Efésios 4, verso 25. Né? Ora, isso é importante, Paulo dizendo isso, né? Coloque de lado a mentira, você tem que se despir da mentira. Fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Veja só, irmãos. Veja que quando Paulo coloca no verso 28, tratando do tema não furtarás, ele diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom para socorrer o necessitado. Você entende? Há uma relação, essa é uma relação com o próximo. Toda a segunda tábua da lei lida com a relação com o próximo. Como eu socorro o necessitado, como eu lido com o que não tem. Agora ele fala, por que eu falo a verdade? Por uma razão simples. Primeiro, fundamentalmente, porque eu só tenho um único Deus e o meu Deus é a verdade. Ele fala a verdade. E eu sou imitador dele, como se você der sequência no mesmo texto de Efésios, no capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, há um modelo de comunicação em Cristo. Mas como é que eu falo? Com quem, irmãos? Nós falamos porque nós somos membros uns dos outros. Porque nós somos membros uns dos outros. Você imagina a cabeça contando uma mentira para a perna? E é interessante que é tão interligado esse processo, que aquilo que o cérebro diz, o órgão específico vai fazer. Se o cabeça da igreja, que é Cristo, fala a verdade, os membros devem seguir debaixo da verdade. Nós somos membros. Nós não somos o cabeça, nós somos membros uns dos outros. E nós estamos unidos a Ele. Sendo essa a verdade específica, então, quando nós falamos, nós devemos falar a verdade. Mas sabe o que é interessante? Nós não devemos falar sempre, porque nós temos a tendência de pecar. Não é toda hora que eu tenho que dar minha opinião sobre tudo. Não é toda hora que eu tenho de falar sobre todas as coisas. Quando eu for falar, eu devo falar a verdade. Não é tudo que eu falar necessariamente, porque eu não preciso falar toda hora. Isso é importante porque, não é, se nós não temos consciência desse princípio, nós certamente estamos pecando contra o Senhor.
Mas, ora, se a verdade é o ponto em questão para unificar, para trazer uma sociedade a uma estrutura, principalmente a igreja, de paz, de comunhão, a verdade é um ponto central, eu estou pensando, por que a verdade é um ponto central? Porque ela vai trazer respeito e dignidade ao outro. Eu nunca vou falar sobre o outro alguma coisa que venha destruir a imagem dele. Porque agora entra um outro elemento da verdade. Porque mesmo falando a verdade, em todos os níveis, veja, mesmo eu falando a verdade, sinceramente, e sendo a descrição exata do que eu estou falando, se eu falo com a intenção de destruir a imagem do outro, eu peco contra o Senhor. O comentário que nós fazemos de uma pessoa a alguém que não tem nada a ver com o assunto, e é verdade o que eu estou falando, é sincero o que está no meu coração e o que eu estou falando, mas a motivação do meu coração não é a verdade no seu pleno sentido, é a destruição do bom nome do outro. Eu peco contra o Senhor. Porque se o mandamento diz respeito ao zelo pelo bom nome do próximo, que pecado eu cometo falando a verdade? Eu peco se eu falar a verdade a alguém que não tem nenhuma intenção de ajudar o irmão naquele pecado. Olha o que a Escritura ensina. Se o irmão pecar contra ti, você vai a ele, você e ele vai repreendê-lo. Se ele não se arrepender, o que você faz? Você chama 2 testemunhas para ajudar você a tirar o irmão daquela situação. Para quem você fala com a intenção de salvar a vida do irmão. Mas se você fala com a intenção de destruir a imagem do outro, você quebra a lei do Senhor. Porque, apesar da verdade, a verdade precisa ter intenção. Por isso que o mandamento, ele essencialmente tem a linguagem de tribunal. Porque é como se fosse um julgamento onde a pessoa é chamada para poder lidar com o tribunal e falar a verdade no tribunal. Veja como é importante isso. Ora, para nós, talvez alguém viva essa vida e morra ainda nessa vida e nunca tenha ido a um tribunal na vida. É verdade isso, é possível. Não é? É possível que alguém nunca tenha ido a um tribunal. Ou nunca vá a um tribunal. Mas na cultura judaica, onde as relações eram muito próximas, onde o presbítero, onde o ancião era quem julgava as causas, até mesmo pena de morte era tratado num lugar bem específico, local, onde tudo era resolvido ali. Essa era a linguagem própria. Independentemente da distância nossa do tribunal, essa verdade nos leva a uma verdade exclusiva de que nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E o próprio Senhor diz, nós prestaremos contas de toda a nossa palavra, tudo que falamos, toda a palavra frívola, tudo que proferimos, nós vamos prestar contas a Deus do que falamos. A ideia de um tribunal local, imediato, nos ajuda a entender isso, mas não nos permite, mesmo vivendo tão distante de um tribunal, hoje não nos permite pensar outra coisa a não ser o fato de que nós estaremos diante do tribunal do Senhor um dia e prestaremos conta de tudo que nós falamos. Preste bem atenção nisso, irmãos. A nação de Israel ela foi fundada como um ato de justiça da parte de Deus, onde Deus julga os seus inimigos, Ele é justo contra os seus inimigos, Ele condena os seus inimigos, liberta o povo. Então esse povo, irmãos, deve viver debaixo de um sistema justo. E todo cidadão deve prestar contas a Deus dos seus atos. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. O princípio central é falar diante de uma corte, falar diante de um tribunal.
Como é que eu posso proteger? Era tão claro que Israel desenvolveu um sistema claro, o Senhor estabeleceu, para que alguém seja julgado, eu preciso de 2 ou 3 testemunhas. Uma pessoa só não pode estabelecer a verdade. Por que isso? Para que a verdade fosse zelada. Um sistema onde a verdade é o foco, você cria um modelo para que cada vez mais se fuja do erro e da mentira. 2 ou 3 testemunhas precisam estar ali. É muito claro onde normalmente num sistema onde se julga tantas pessoas como Israel, e também nos nossos dias, não é? A fraude pode ser um meio muito claro de falso testemunho. Por favor, se você abrir a palavra de Deus comigo lá no livro de Levítico, no capítulo 19. Levítico 19, por favor. Verso 11 e 13. Diz assim o texto: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Veja, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome. Interessante é que a quebra desse mandamento, ele implica imediatamente na quebra do terceiro mandamento, tomar o nome do Senhor Deus em vão. Porque é num tribunal, ele está dizendo em nome do Senhor, eu juro que estou falando a verdade, e eles tomam o nome de Deus em vão e promovem a falsidade e a mentira no meio de uma nação, fazendo com que o inocente seja tratado como culpado. Consequentemente, é muito próprio de um tribunal, é muito próprio a fraude, e por isso a lei estabelece, se você fizer isso, você está fazendo contra o Senhor. Ainda no capítulo 19 do mesmo texto de Levítico, verso 16 a 18, veja o texto que aqui diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja, guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. E aqui ele segue outro padrão de lei, mas veja no verso 16 a 18. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. O mexeriqueiro é você querer saber da vida do outro. É você fazer perguntas com a intenção de desnudar as entranhas da pessoa, aquele indivíduo que chega para querer saber da vida do outro, para poder, ao saber, levar para outras pessoas a verdade com a intenção de destruir a imagem do outro. E veja a expressão no verso 17, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, no teu coração. Sabe por quê, irmãos? Veja o verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo. Veja, é como a ti mesmo. O que é dito acerca do resumo da segunda tábua da lei é usado para um aspecto desse mandamento. Eu não devo usar desse conhecimento para destruir a vida do outro. Veja só, irmãos, há muita tentação de falso testemunho, que vem de fraude, de ódio, fofoca, né? Conspiração e até mesmo favoritismo. No mesmo texto de Levítico que nós lemos no verso 15 do capítulo 19, veja lá o texto comigo, 19 e 15 assim, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. O favoritismo
ele leva muito a essa ideia de você levantar falso testemunho contra o próximo, para poder favorecer o maior, para favorecer o menor, você destrói a verdade. O sistema de grande iniquidade, e sistema judicial, é muito claro isso. Até mesmo, irmãos, de maneira triste, isso é tão claro na Escritura, que uma das penas utilizadas para esse tipo de pecado é você pagar exatamente com a pena que o outro recebeu quando foi feita injustiça a ele. Veja o que Deuteronômio diz, capítulo 19, por favor, Deuteronômio 19, verso 16. Deuteronômio 19, verso 16. Veja o que diz, por favor, a palavra de Deus. Deuteronômio 19, verso 16 em diante. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A penalidade é a lei que diz equidade. A pena que aquele que foi tratado com aquele que foi injustiçado no tribunal por falsidade, a pena será para aquele que mentiu, a mesma pena que ele recebeu. Se ele morreu, ele morrerá. Se ele perdeu um bem, ele perderá o bem. Será exatamente a mesma pena. O que aconteceu com ele, acontecerá também com aquele que mentiu. A verdade é zelada em Israel. O Senhor sabe que era esse o modelo, porque Ele é a verdade. E o povo que vai segui-lo deve viver na verdade. Mas não apenas o Senhor estabelece um julgamento íntimo, Ele leva para um tribunal, onde haverá juízo contra aquele que pratica tal coisa. Mas o pior de tudo, irmãos, é quando se usa o próprio tribunal. Veja, todo o modelo que Deus deu, e ainda assim se comete esse tipo de iniquidade. Porque você vai entender que o problema não é o modelo, o problema é o coração do homem. No primeiro livro dos Reis, capítulo 21, veja, essa história nos chama muita atenção, não é? Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. É uma história bem conhecida, mas vamos apenas dar uma lida rápida nessa narrativa, porque ela é longa, mas não vamos tudo, mas alguns detalhes importantes. Veja, sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Então aqui começa todo o problema. Nabote possuía uma vinha e essa vinha estava do lado do palácio de Acabe. Quem é Acabe? O rei de Samaria. Ele tinha exatamente ali naquela região. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dei a herança de meus pais. Em outras palavras, que o Senhor me livre de te dar aquilo que meus pais me deram. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Ele chega amargurado de coração e não consegue dormir. Veja o finalzinho do verso 4.
não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Ele ficou guardando aquela palavra no seu coração. Como ele desobedece a palavra de um rei? Como ele não faz o que eu mandei ele fazer? Ele fica tão irado que ele não consegue comer. Aí chega a mulher, Jezabel, com conselhos, e diz assim: que é isso que tens, assim, tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? O que está acontecendo contigo? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou seja, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? E aqui vem: não és tu o governador de Israel? Como alguém ousa desrespeitar um desejo teu? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote. E ela diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-a com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Veja, irmãos, ela usa o que tem de mais santo. Apregoa um jejum e traz Nabote para o tribunal. Fez sentar defronte dele 2 homens malignos, duas ou 3 testemunhas. Falso testemunha chamado 2 homens malignos, porque não falam a verdade. Que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nele habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Veja, irmãos, todo o sistema utilizado: jejum, oração, convocação dos anciãos, testemunhas, todo o sistema pronto para cumprir o maior zelo de Deus. Não levante falso testemunho contra o teu próximo. Mas ele continua. Os homens da cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote o jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, para tomar posse dela. Veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre.
farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Nós sabemos que ele vai se arrepender, ele vai chorar, ele vai clamar misericórdia, e Deus diz: não vês que esse homem está humilhado? Perdoa-o, mas a sua geração pagará por seus pecados. Não levantarás falso contra o teu próximo. Não testemunharás falsamente contra o teu próximo. Não usarás o sistema que o próprio Deus estabeleceu para praticar injustiça. Não chamem por testemunha os que mentem. Lembro-me de quando era seminarista aqui na cidade de Moreno, e depois fiz muita amizade com os presbíteros daquela igreja. E eles foram processados por um pastor que hoje não é pastor dessa igreja, é pastor na igreja episcopal, acho que até saiu da episcopal também, se eu não me engano. E esse rapaz, ele fez acusações contra 2 presbíteros da igreja falsa. E de que ele tinha batido na esposa dele em frente à igreja. E ninguém viu. Ele estava tão irado com esses presbíteros que se colocaram contra ele por causa do pentecostalismo que ele estava implantando na igreja. Então eles levantaram um falso testemunho contra esses 2 presbíteros, homens que eu tenho por muito respeito. Eu era um jovem pastor já, e eles vieram à minha casa pedir conselho a mim, estavam angustiados. E eu lembro que um deles disse uma coisa interessante. Pastor, ele contratou um advogado para tratar do assunto no presbitério. E nós não vamos com advogado nenhum, nós mesmos vamos nos defender. Ele disse: porque o homem, quando tem a mentira, pastor, ele pode ter o que ele tiver, ele é um rato. E nós, ele disse, com a verdade, nós podemos até ser massacrados ali, mas nós somos como um leão, porque a verdade está conosco. Exatamente isso. O caso foi, de fato, ele foi envergonhado no tribunal, pastor. Ia ser processado por calúnia e difamação. E os 2 presbíteros, que ninguém esperava, disseram: nós perdoamos se ele se arrepender. E ele se arrependeu para não ser punido, não de verdade. E os presbíteros perdoaram ele. Ora, irmãos, não levante falso testemunho contra o teu próximo, porque o Deus que nós servimos é o Deus da verdade. A verdade, irmãos, que vai libertar o homem das trevas. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Gálatas, falando: ora, se alguém pregar um outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Porque somente esse evangelho, aquele que diz que só há um justo, que só há um Senhor, e ele sozinho, por sua grande obra, comprou a nossa redenção, e eu não posso acrescentar nada mais a essa obra. Eles vêm e trazem mentira, e essa mentira, quando usada, pregada,
Porque usa-se o púlpito para mentir. Usa-se o lugar do tribunal para se falar falsidade. Paulo disse, se alguém pregar um evangelho diferente desse, seja maldito. Seja maldito. Sem dúvida, irmãos, tudo o que Deus ordena, porque reflete essencialmente o seu caráter. A Bíblia diz, Deus é a verdade. Se Ele é a verdade, você pode ter a plena convicção disso, que nós devemos falar a verdade. Veja se não é exatamente assim. O que Deus é? Deus é a verdade. Isaías 65, verso 16. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. Isaías 65, verso 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão aquecidas as angústias passadas. Já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. É pelo Deus da verdade que jurarás. Veja, isso é implícito, o juramento é de acordo com o ser de Deus. Ele é a verdade, eu juro, eu falo a verdade. Seja no íntimo, seja com intenção de não destruir a imagem do outro, eu falo a verdade. Ainda, a Escritura diz, não é? É importante porque aquele que odeia a língua mentirosa é o Deus da verdade. Provérbios, no capítulo 6, verso 17 e 19, por favor. Provérbios 6, verso 16 e 19. Ah, 17 e 19, melhor dizendo. Diz assim o texto. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O que é que está dizendo no verso 16? Veja, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O Senhor aborrece e abomina. O Deus da verdade é aquele que odeia a mentira. E Ele ordena ao povo que foi tirado do Egito, ao povo que foi tirado da escravidão do pecado, fala a verdade. Fala a verdade. Entre vários aspectos da lei mosaica, irmãos, o Senhor estabelece um guia claro, prático de como o povo deve proceder. Claro, nós vimos isso. O Deus da verdade ordena a falar a verdade, porque Ele institui até mesmo uma estrutura em Israel para que a verdade seja manifestada. Testemunha, julgamento, tribunal, todo um sistema que precisa ser respeitado. Em todo relacionamento humano, a falsa testemunha, o falso testemunho, representa a traição da verdade. E vai ferir a essência de qualquer sociedade, especialmente aquela que Deus, por meio da sua obra redentora, demonstrará o seu caráter nela, um povo que reflete a imagem de Deus. Se falamos
mentira no nosso meio, se não zelamos pelo bem do próximo, se não zelamos pelo bom nome do nosso irmão, que relação nós temos com o nosso Redentor? Que fala somente a verdade. E preste bem atenção, e aqui eu encerro. Jesus Cristo falando aos judeus em João no capítulo 8. Eles são então indagados. Sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são meus. Vocês são incapazes de compreender a minha linguagem. Então eles dizem, nós temos um pai, o nosso pai é Abraão. Jesus Cristo disse, se Abraão fosse o vosso pai, vocês fariam o que ele fez. Ele creu em mim. Ele viu o meu dia e se gloriou, e se alegrou. Então Jesus diz, o vosso pai é o diabo, porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Nós éramos filhos das trevas. Era essa a marca que nós éramos conhecidos. A mentira. Agora somos filhos da luz, estamos em Cristo. Nós somos conhecidos como filhos da verdade. Porque o nosso Pai só fala a verdade. Mas deixa eu dizer então a você, pai e mãe em casa, às vezes os nossos filhos falam algumas coisas que surpreendem a gente. E envergonham a gente diante dos outros. E a gente logo diz, esse menino aprendeu isso na escola. É possível. Mas é possível também que ele aprendeu a falar conosco. O que fazemos com a verdade em casa? Como lidamos com a verdade em casa? O que fazemos com a mentira em casa? Qual o papel dela na nossa conversa? O que ensinamos os nossos filhos acerca da verdade e da mentira? Nós temos gastado tanto tempo sentado à mesa, destruindo a reputação de pessoas. E os nossos filhos ao nosso lado aprendem a destruir a reputação das pessoas. Usamos a mesa para propagar a mentira. Usamos os tribunais para praticar a falsidade. Usamos os púlpitos para pregar a mentira. Tudo que Deus nos deu como meio para que a verdade fosse estabelecida no meio da igreja. Arrependa-se então dos seus pecados. E aprenda a falar com Deus, como Deus. E a melhor maneira de você aprender a falar é fazer como seu filho primeiro aprendeu a ouvir. Porque se ouvimos o que o Senhor tem para nos dizer, nós falaremos como o nosso Pai fala. Até mesmo o seu sotaque nós vamos propagar. Mesmo Pedro, diante de um tribunal, um pescador, incauto, indouto, fala palavras de tanta sabedoria diante do tribunal. Você deve calar e não falar mais do Evangelho. Ele disse, importa obedecermos a Deus do que a homens. E ele prega o Evangelho de Cristo com tanta sabedoria.
Então aqueles homens no tribunal dizem, lá no Sinédrio, dizem assim: esse não é Pedro, o pescador incauto? É ele sim. Então certamente ele andou com Cristo, porque ele fala como ele fala a verdade e não teme a morte. Ele ama a verdade. Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor em oração, irmãos. Senhor nosso, numa época, Senhor, de tanta mentira e de tanto engano, fomos tirados desse mundo para refletirmos a Tua glória. Ensina-nos a falar a verdade. De coração. Ó Deus, quanto pecado no nosso coração. Tua palavra vai sendo falada e o nosso próprio coração vai revelando aquilo que é tão miserável. Então nós ouvimos a verdade. A verdade que nos traz esperança. Quando o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é em Ti, Senhor, que nós repousamos e descansamos. E essa verdade, e esse modelo de fala, que nós queremos replicar na nossa caminhada cristã. Pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Perdoa-nos, porque temos de fato quebrado a Tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e com alegria diante do Senhor mais